Bom dia a todos. Acho que está um pouquinho alto, né? Ok. Melhorou, né? Bom, então vamos para a nossa conversa, né? E, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão que a gente dá a palavra, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fabiano. Sou de Belo Horizonte, mas moro atualmente em Leopoldina já há 5 anos, né? Então, onde é minha esposa, minha filhinha também, né? E tá vendo mais um. Bom, a questão é a seguinte: a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão de Jesus. E quando a gente pega Jesus e coloca ele diante da ciência, parece que alguma coisa não bate. Não bate porque nós, de certo modo, não queremos, porque a gente não estuda, não vai, de certo modo, profundo nas questões que a gente precisa, para poder entender. Então, olha só, a questão é o seguinte: eu estou falando aqui na frente, mas eu só estou falando por misericórdia do Pai, porque a pessoa para estar falando aqui na frente, ela não precisa ter títulos, ela precisa ter um coração voltado ao Evangelho. E nós sabemos que, às vezes, aquela pessoa que tem uma vivência mais no Evangelho é a pessoa que tem a condição de mais falar. Então, nós estamos aqui falando hoje, mesmo sabendo, ciente da nossa indigência espiritual, das nossas dificuldades espirituais, mas agradecendo ao Pai a oportunidade que nos foi dada de poder estar falando aqui. Está podendo resgatar um pouquinho do nosso passado, podendo falar um pouquinho do Cristo, porque provavelmente já podemos ter falado mal dele ou desviado do caminho, certo? Então, o que acontece? A gente não precisa de trazer a falar o seguinte: se a ciência discordar do Cristo, então a ciência está certa? Não, ao contrário, a ciência ainda não viu. A gente vê basicamente algumas coisas que a ciência se engana depois, retoma um pouco. Vamos dar alguns exemplos. Ovo era o vilão, ovo hoje já não é mais o vilão. Antes, há uns 2, 3 anos atrás, você não podia nem ver o sol porque dá câncer de pele. Hoje os estudos mostram que você precisa pelo menos de 10 minutos de sol para evitar de você ter uma série de outros cânceres. Você pode se você não tomar sol, você não vai ter o de pele. Mas se você não tomar sol, você não vai ter a vitamina D e você pode ter uma série de outros cânceres. É um estudo bastante forte em relação a isso. Então a ciência sempre altera e muda as coisas. O que era vilão vira rapidamente herói. Café era vilão, agora já começou a ser herói. E assim vai. Então a gente percebe que a ciência ela é feita de tentativas e erros. E toda vez que nós pautamos a nossa vida em tentativas e erros, a gente fica mais preso aos erros. E as tentativas normalmente não nos mostram o futuro. O que eu estou querendo dizer? Jesus veio mostrar um roteiro e a gente às vezes sai desse roteiro. Vamos dar um exemplo dentro disso. Quando eu era mais novo, antes de ser espírita, o que a gente mais ouvia, quero até saber se alguém aqui na cidade já ouviu isso em alguma época da sua vida, que Jesus poderia ser, e que provavelmente era, uma invenção da Idade Média. Alguém já ouviu isso? Que Jesus talvez nunca tenha existido? Já ouviu, né? Mais alguém já ouviu isso? Ok. Hoje a ciência não tem nenhuma dúvida que o personagem Jesus existiu. Mas é muito mais fácil, para que eu não tenha que mudar, eu falar que Jesus não existiu. Não é mais fácil? Exatamente. Então, Oi? Porque não tem nada a discutir, quer dizer, eu não preciso mudar. É mais fácil a gente não usar a ciência, não direcionar estudos, não direcionar pesquisas para o campo da ciência, eu vou falar das questões divinas, porque aí eu não tenho que me importar com as minhas atitudes, com os meus erros. Bom, hoje ninguém tem dúvida que Jesus existiu no campo da ciência. Se vocês ouvirem isso, é uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim. A ciência hoje não tem dúvida, Jesus realmente existiu. Alguém já ouviu falar no Santo Sudário?
Vou fazer uma pergunta: o santo sudário é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Ele é verdadeiro ou é falso? Para você é verdadeiro. Então, ótimo. O santo sudário seria aquela manta que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. Então, o que acontece? A forma como o santo sudário foi descoberto é um mistério. Mas há alguns relatos, por exemplo, por Marco Polo, que foi um grande, vamos falar, explorador, né? E o Marco Polo fala que ele relata nas suas biografias, ele diz o seguinte, que alguns cavaleiros saíram em direção a fazer uma guerra santa, né? Saíram em direção ao Oriente Médio para lá servirem ao Cristo através da espada. E o mais interessante foi que nessa caminhada para lá eles chegaram num monastério que cuidava de um manicômio. E os loucos desse manicômio teriam invadido e de certo modo até acabado, matado os padres, mas um dos loucos vestiu-se de bispo. Então, na hora de chegar os cavaleiros, ele estava lá vestido de bispo. E ele falou o seguinte: eu quero que vocês vão em tal local, lá tem uma capelinha, dentro dessa capelinha, vocês vão chegar lá, vão procurar lá no chão, aí debaixo de uma tábua lá específica, vocês vão tirar uma caixa, não abram a caixa, levem a caixa direto para a Europa. E aí, o pessoal, os dois cavaleiros falaram assim: eu acho que esse cara não era o bispo, não. Eu acho também não, mas ele estava falando bem diferente. Eu acho que ele estava falando, e foram embora. Está falando por Deus, foram embora. E realmente eles acharam essa caixa. Esse é o que conta essas memórias do Marco Polo. Acharam essa caixa e levaram lá dentro estava o santo sudário. Ok. Aí você vira e fala o seguinte: tá. Aí a igreja não tinha dúvida, a igreja católica não tinha dúvida sobre a veracidade do santo sudário. O que eles fizeram? Deixaram fazer o teste de carbono 14. O que é o teste de carbono 14? Você pega o carbono e você vê que todo corpo vivo produz o carbono, que tem 12 prótons, 12 elétrons, 12 nêutrons, né? Então ele está em equilíbrio. Mas quando nós estamos com o corpo vivo, ele produz também o carbono 14, que é um carbono radioativo. Ele tem, de certo modo, um desequilíbrio nele, e que quando o corpo vivo morre, ele vai naturalmente perdendo aquilo. E a taxa de perda desse carbono 14, ele tem a ver com a questão de quanto de tempo levou para a morte. Então eles fizeram o teste de carbono 14 e descobriu que o santo sudário era do ano de 1500. Então era uma falsificação do ano de 1500. E pronto, a ciência bateu o martelo, é uma falsificação. Muita gente falou o seguinte: se é uma falsificação, explique como ela pode ser feita, porque não é uma pintura. O linho está queimado, aquilo não é tinta, há uma queimadura no linho. E mais, aquela queimadura não foi feita por nenhum processo que o ser humano hoje consegue copiar. Aí fala, isso aí foi feito por Da Vinci. Começaram a ter uma série de coisas, alguém fez isso. Mas aí aconteceu um fato interessante. Um casal de católicos começaram a falar, vamos questionar isso aí. E ao questionar, o que eles fizeram? Começaram a fazer estudo. E descobriram várias coisas, inclusive que o santo sudário sofreu uma queima durante o século XVII. E que nessa queima, para recuperar, eles fizeram uma coisa que é chamada de trama francesa, onde eles reconstroem o tecido novamente, e você olha e você não vê isso. Só que na hora que eles reconstruíram o tecido, eles reconstruíram com um quilinho de que época? De 1700. E na hora que eles foram cortar, eles cortaram o quê? Um linho que tinha uma parte do linho original, uma parte do linho velho, do linho novo. Então, o que acontece? Esse casal descobriu, através de raio-x e tudo mais, coisas que eles conseguiram na internet, lançaram um artigo, mas eles não tinham mestrado, não tinham doutorado, não tinham nada, não era o setor científico. Então, teve muita dúvida: não, isso aí não funciona, isso não está certo. Até que aconteceu um fato interessante. Quando esse pessoal, o defensor, o materialista, que dizia que não, aquilo é invenção da Idade Média, na hora que viu aquele artigo feito pelos casal católico, eles bateram o olho e falaram o seguinte: vamos analisar isso aqui, porque agora aqui parece um fato realmente para a gente ter errado. E não é que eles chegaram à conclusão que eles pegaram um linho, através das fossas e tudo mais, que eles pegaram um linho, na verdade do século XVII, que misturado com o linho, uma parte do linho da época do Cristo, deu o 1500, que a datação de carbono 14 diz que tinha. Só que tem um detalhe:
Depois disso, eles fizeram um processo químico humano no Santo Sudário para evitar que ele pudesse ter qualquer tipo de degeneração pelo tempo. Então agora não é mais possível fazer a datação de carbono 14. Mas o cientista que fez essa pesquisa, confirmando o que o casal católico tinha dito, ele estava com um câncer terminal. E ele fez um vídeo dizendo, 2 semanas antes de morrer, ele falou: eu estou fazendo esse vídeo porque não vai dar tempo de eu falar sobre isso dentro em breve, quando eu estar morto. E ele falou o seguinte: hoje não tenho nenhuma dúvida, eu fui um dos que lutei dizendo que aquilo era falsificação, hoje não tenho nenhuma dúvida que esse tecido que vocês adquirem, dizem que foi cobrir o corpo de Jesus, realmente, ele cobriu o corpo de alguém no século I, que vocês dizem que ser Jesus, e eu digo que é de Jesus. Então o Santo Sudário hoje foi confirmado pela ciência como sendo verdadeiro, mas ele disse primeiro que não era. A ciência disse primeiro que não era. E a gente fala assim: por que a providência divina permite isso? Porque é necessário que nós acreditemos não pela confirmação científica. Imagina amanhã se o plano espiritual for confirmado por questões científicas. Você vai ver pessoas sendo religiosas porque a ciência diz que tem que ser aquilo. É uma negociação. Eu vou mudar de vida porque eu sei que tem do lado de lá, então eu tenho que mudar de vida mesmo para não sofrer do lado de lá. Então, como que a gente vai, de certo modo, consertar nossos problemas aqui, sendo que a gente não fez a mudança porque o nosso coração mandou mudar? Simplesmente foi a minha negociação. Eu vou fazer isso aqui porque aí eu consigo alguma coisa do lado de lá. Vou começar aquela barganha com o pai para conquistar alguma coisa do lado de lá. Então, em primeiro lugar, a ciência não sabe. Minha esposa está grávida. Para a ciência, minha esposa não poderia estar andando porque o centro de gravidade da mulher grávida está fora, deslocalizada. Era para ela não ficar em pé, e ela fica, né? Todo mundo que já foi mãe sabe que uma mulher grávida fica em pé. Para a ciência, qualquer coisa menor do que um papagaio não deveria voar, e voa. Gente, o besouro é o absurdo do voo, e voa. Você imagina um fusca bater as portas e começar a voar? É o besouro. Então o que acontece? Voa. Mas a ciência não consegue explicar o que está atrás do voo do besouro. Agora começou a haver um pouco de estudos dizendo por que uma borboleta voa, o que faz ela voar. Bom, mas isso aqui a gente só comentou para introduzir o assunto. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar, se vai uma pessoa na casa espírita falar de ciência, ele tem mais crédito para falar disso. Não. Se vier uma pessoa falar de evangelho e que vivencia o evangelho, tem mais crédito. O fato de falar de ciência fica parecendo que o espiritismo precisa da chancela da ciência para poder falar. E não. A gente precisa da chancela do evangelho para poder falar. Então, eu tenho um amigo, a gente fez um estudo em Belo Horizonte, na época em que eu ainda morava em Belo Horizonte, nós fizemos um estudo que levou 12 anos sobre o livro Vida e Sexo do Emmanuel. Nós montamos um grupo de 50 pessoas, depois lógico continuaram 50 não, né? Porque as verdades de ouvir são duras. Nós montamos um grupo de 50 pessoas para estudar sobre o sexo na visão espiritual, para a gente entender o livro Vida e Sexo do Emmanuel. Todo mundo conhece o livro Vida e Sexo do Emmanuel? Não é um livro só para ser lido, é um livro para ser estudado. Mas um fato interessante acontece em relação a isso. Se é um livro para ser estudado, a gente deveria estudar mais dentro das casas espíritas. O próprio Emmanuel, quando escreveu o livro em 1970, ele disse que escreveria o livro em 1970, mas que aquele livro só seria estudado depois de uns 30 anos. E de fato, nós começamos o estudo em 2000. E foi muito interessante que não fomos os únicos que a gente estava observando, estava estudando isso. Montamos um grupo que fez palestras sobre sentimentos, como fala, em vários lugares até do Brasil. E foi um fato interessante, porque depois de a gente estudar 12 anos sobre relacionamento, a gente começa a perceber que com o relacionamento estudado à luz da doutrina espírita,
pode salvar casamentos, relacionamentos e mais de tudo, vida. Então, um dos nossos amigos, que era quase o coordenador desse estudo, foi chamado para falar num encontro que seria tipo a Comerge, né? Que era um encontro de carnaval. Ele foi chamado para falar sobre sentimento para os jovens. E nós do grupo achamos ele a pessoa mais indicada para estar falando sobre sentimento, devido à vivência dele, devido ao que ele apresentava no estudo, devido a ele ser o mais velho do grupo, devido a todas essas questões, ele era a pessoa mais indicada. Então ele foi indicado pelo grupo para estar falando na Comerge de Belo Horizonte, que é chamada de Comeb. Ok. A coordenação da Comeb, que é também de jovens, às vezes por imaturidade, vetou o nome dele. Sabe qual a alegação? Ele não pode falar sobre sentimento porque ele não é psicólogo. Então o que acontece? A gente percebe que não se levou em conta o Evangelho que ele carregava no coração. Levou-se em conta se ele tinha ou não um título. E eu fiquei pensando, se eu fizer um curso de psicologia, que é muito útil, muito válido e que ajuda tanto a humanidade, eu teria estudado vários tópicos, 4 anos, para me formar, me graduar. E aquele grupo já estudava há 10 anos relacionamento. Isso deveria ter um peso, mas não tem. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque as profissões, como a gente falou aqui, psicologia, a física, química, elas devem sim ajudar a auxiliar o espiritismo, mas o espiritismo não tem que ficar preso aos dogmas, às dificuldades e aos parâmetros trazidos por essas ciências, porque assim nós podemos perder um ensejo muito grande de falar e de ouvir aqueles que podem nos ajudar. Já pensou, se fosse no dia de hoje, chegasse aqui Paulo de Tarso para falar nessa casa espírita? Rapaz, mas ele parece mais um morador de rua. Nós vamos deixar esse cara falar sobre o Evangelho aqui para a gente? Não precisa responder não, eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Vamos lá. Jesus vai falar para a gente. Gente, Jesus não tinha uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Então acontece, ele não ia ter o carro do ano, não ia ter Será que essa pessoa pode falar para a gente? Ele é uma pessoa mais simples, simplória. Será que ele tem condição de trazer alguma coisa de novo para a gente? Não seria problemático? Então, o que a gente percebe? Algo está profundamente errado nas nossas vidas. Ou seja, às vezes, a gente vai aprender mais com as pessoas simples do que vamos aprender talvez com as pessoas cultas. O próprio Cristo nos diz. Jesus fala uma coisa, parafraseando mais ou menos assim: eu agradeço ao Pai que revelou essas minhas verdades aos simples e escondeu aos cultos. Porque quando a gente tem muito dinheiro, prestígio, poder, intelectualidade, nós temos muito a perder. Então nós não colocamos às vezes a nossa fé para guiar nossas vidas. Nós colocamos simplesmente as nossas vidas na questão de outra fé. Qual a religião que mais cresce no planeta atualmente? Qual que vocês acham? Qual? O islamismo? Os evangélicos? Não, todo mundo está errado. Eu vou falar porque senão a gente vai gastar um bom tempo a tentar descobrir. A religião que mais cresce no planeta é o consumismo. São os cultuadores do cartão de crédito. Não é verdade? Tem gente que tem mais fé no cartão de crédito do que tem em Jesus. Gente, eu passo na maquininha e ela fala assim, primeiro ela processa a gente processando, depois ela fala assim, aprovado. Aí viu, eu tenho fé nesse negócio, né? A gente não percebe, mas às vezes a gente tem mais fé no cartão de crédito, né? Por exemplo, eu viajo tranquilo se na minha carteira tiver um cartão, mas eu não viajo tranquilo se eu tiver Jesus no coração. Vai rimar. Mas é o que acontece, a gente percebe que não, a gente ainda tem essa questão.
E nós estamos vivendo uma questão particular no Brasil atualmente, que é a invasão da teologia da prosperidade. Ou seja, se você faz parte de uma determinada religião, você está mostrando que você está no caminho certo, se você está começando a ter facilidades financeiras. Se você está começando a ficar rico, você está bem nessa religião. Isso chama teologia da prosperidade. Gente, nenhuma religião tem o poder de mudar o seu planejamento reencarnatório ou aquilo que Deus precisa para você. A religião, ela vem como uma forma de te dar força para passar pela aprovação e não como aprovação. Aí você fala assim, e por que alguns nossos irmãos de outras denominações religiosas têm essa visão? Um fato muito simples. No Antigo Testamento, até Isaías, o profeta Isaías, todo mundo que fazia pacto com Deus ficava rico financeiramente, dizendo, ficava rico. Não é rico de sabedoria, não, é rico financeiramente. Pode pegar lá, Abraão, Jacó, tudo mais. Todo mundo fez pacto com Deus, ficou rico, milionário. Para a época. Agora, quem é o cara mais pobre da Bíblia? Jesus. Jesus é o cara mais pobre da Bíblia. Então a gente começa a pensar o seguinte, algo está profundamente errado. Então, quando um grupo religioso adota a teologia da prosperidade, vocês podem ter certeza, o que eles não podem comentar muito é sobre Jesus. Tem que comentar sempre o Antigo Testamento. Tem que sempre ficar fechado no Antigo Testamento. Porque se começar a comentar o Novo Testamento, eles vão ver que a confirmação de Jesus é outra. A própria confirmação, a própria vivência de Paulo de Tarso é outra. Paulo de Tarso não queria sobrecarregar a igreja de jeito nenhum, então ele vivia do dinheiro que ele ganhava no tear. Ele ganhava pelo ofício do tear, ganhava dinheiro, porque ele falou o seguinte, eu não posso sobrecarregar a igreja nascente com a minha vida. Então o que acontece? Até Isaías, o povo hebreu não acreditava que existia vida após a morte. Gente, mas eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam que existia vida após a morte. Tanto aquela concepção, olha, eu sou imortal, quer dizer, eu sou mortal e tem os imortais. Então, quer dizer, nós vamos morrer, acabou. Então, se eu faço um pacto com Deus e eu não acredito em vida depois da morte, onde que eu tenho que receber a recompensa por ter feito um pacto com Deus? Agora. Então eu tenho que ficar rico. Aí veio Isaías e falou, primeira coisa, gente, nós não trabalhamos para aqui. Nós trabalhamos para após a morte colher os nossos benefícios. Então quebrou. Depois de Isaías, ninguém que faz pacto com Jesus na Bíblia fica rico. Até Isaías sim, depois de Isaías não. Isaías tem duas fases. A partir do capítulo 12 de Isaías a gente já não vê mais isso. Aí você fala assim, muito interessante. Ou seja, uma das primeiras coisas é que nós não estamos trabalhando para aqui, nós estamos trabalhando para receber recompensa do lado de lá. Já houve uma mudança. Então agora a teologia da prosperidade já não é mais encontrada na Bíblia. A partir dali não. Pois isso, nossos irmãos evangélicos, que merecem todo o nosso carinho, fazem um trabalho muito bonito também. Eles ficam muito presos no Antigo Testamento antes de Isaías, porque lá tem a justificativa para a conduta de ter a teologia da prosperidade. Sim. Ok, a lei de Daniel, que é uma lei bem antiga, foi desenvolvida na época em que o povo hebreu estava na Babilônia, que eles incorporaram aquilo à Torá, de olho por olho, dente por dente, a gente vê que ela é totalmente vivenciada de forma diferente por Jesus. Mas não veio da lei de Hammurabi, não? Progredindo pela lei de Hammurabi lá no antigo Império Babilônico. Exatamente, foi quando o povo estava lá escravizado pelos babilônios. Então o que acontece? Nós observamos aquela questão de olho por olho, dente por dente. Mas nós temos um irmão nosso que tem uma vivência cristã e, no entanto, não era cristão, grande, que ele fala uma frase muito interessante, fala o seguinte: se continuar olho por olho, dente por dente, o mundo vai terminar cego e banguela. Então o que acontece? Realmente a gente tem que perceber que o convite do Cristo é outro. Perdoai 70 vezes 7. Se te bater uma face, dê a outra face. Isso não é olho por olho, nem dente por dente, né? É o perdão.
E se nós entrarmos para uma religião, seja ela qual for, se nós resolvermos sermos evangélicos, se nós resolvermos sermos católicos, se nós resolvermos ser espírita, se nós entrarmos para uma religião, nós temos que entender o poder do perdão nos nossos corações, porque se a gente não entender o poder do perdão nos nossos corações, a gente não vai entender o que a religião traz de felicidade para os nossos corações. Isso é um fato interessante, porque, olha só, gente, Cristo traz a mensagem do perdoai. Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar? E Cristo, uma vez? 7 vezes? Jesus fala, em verdade vos digo. Quando Jesus começar uma frase, em verdade vos digo, você pode saber que ele está trazendo uma coisa extremamente profunda. Em verdade vos digo. Não perdoar nenhuma, nem 7 vezes, mas 70 vezes 7. E 70 vezes 7, quem é bom de matemática, não significa 490, tá bom? São infinitas vezes, porque o 70 significava algo muito grande, multiplicado por algo grande, que era o 7, então nós tínhamos uma coisa que era uma linguagem da época, mas 70 vezes 7 era algo para sempre. Uma mulher foi procurar o Chico Xavier e falou assim, Chico, eu perdoei meu marido já 1.200 vezes, como Jesus pediu para perdoar só 490, eu não preciso mais perdoar o meu marido, né? Aí o Emmanuel apareceu para o Chico, falou alguma coisa, o Chico falou assim, o Emmanuel está me dizendo que você não está cumprindo a determinação evangélica. Como não? 490 vezes que Jesus pede. Mas Jesus pede para perdoar 490 vezes cada ofensa recebida. Ups. Então o que acontece? Nós começamos a perceber que logo depois no Evangelho, quando João, se não me falha a memória, até Mateus capítulo 17, quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deve perdoar, Jesus conta uma parábola, conta uma história através de uma parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um senhor que vem cobrar aqueles que lhe devem, e apresenta um que lhe deve uma conta muito alta, 10.000 talentos. Gente, 10.000 talentos pode ser nada, pode ser muita coisa. Eu não sei nem quanto que vale 10.000 talentos. Cada talento significa 600 dias de trabalho. Eu fiz as contas com salário mínimo. Então, se você pegar 600 dias de trabalho, isso dá quase 2 anos de trabalho. Vai pagando salário mínimo para você ver. Então, são quase 2 anos de trabalho, mas não é um talento que estava devendo, eram 10.000 talentos. Eu fiz as contas, isso dá em torno de hoje 140 milhões de reais. Ok? Prêmio da Mega Sena da virada. Ok? 140 milhões que estava devendo. É muita grana, né? Aí você fala, como que um cara deve 140 milhões? Eu não sei, de repente é um Wake Batista. Mas de qualquer forma, devia 140 milhões. E aí, o que acontece? Nesse processo, me deve o que paga. Paga o que deves. Ele falou, eu não tenho condição. Então vou separar você da sua família, vou vender seus bens, até que você possa me pagar os 140 milhões, né, que você me deve. Aí ele falou assim, me perdoa. Está perdoado. Falei, que bom, esse é um bom credor, né? Porque está perdoado. Mas ele atravessou a porta. Significa, o devedor, né, que ali foi perdoado, atravessou a porta. Quando ele atravessou a porta, significa, ele reencarnou. Chegou do lado de lá, ele encontrou um que lhe devia 100 denários. 100 denários são 100 dias de trabalho. Isso dá aproximadamente 3 meses, e no salário mínimo de hoje chega a 2.000 e pouco, 2.000 reais. O que ele vira para o cara que devia 2.000 reais? Me paga o que deves. Eu não tenho, então vou vender sua esposa, seus filhos, seus bens e tudo mais, vou separar vocês, né? Para você me pagar os 2.000 denários. E aí, aqueles que sabiam, é interessante, porque aqueles que sabiam, ele não sabia, mas aqueles que sabiam do que tinha acontecido, fala ao Senhor que lhe cobra os 10.000 talentos. Ótimo. Então nós temos um detalhe, qual? Misericórdia com todo mundo que erra. Sabe por quê? Porque esse que está errando
pode dever apenas 100 denários. E quanto que você deve? Talvez 10.000 talentos. E hoje você reencarnou com a misericórdia. Então você olha alguém que cometeu um crime para com um parente, não tem perdão para essa pessoa, deveria ser prisão perpétua. Calma aí, ele só deve 100 denários, gente. A gente deve 10.000. Então, muito cuidado com o julgamento com que você tem com as outras pessoas. Porque através do seu julgamento é o princípio da sua queda. Por quê? Já que você pede e clama justiça, quem vai ser o primeiro beneficiado com o pedido de justiça? Eu. Pede muita justiça para você ver, você vai receber. Então tem um esquema muito interessante por trás desse ensinamento de Jesus e que vai valer para a gente entender. Então nós vamos lá no capítulo 11 de Mateus, e no capítulo 11 de Mateus ele é muito interessante para a gente entender o convite de Jesus. No capítulo 11, nós vamos fazer aqui um refrescar de memória, porque eu sei que todo mundo aqui lê o Evangelho todo dia, não é verdade? Gente, pois isso é ótimo, a gente tem que ler mesmo. E aí a gente percebe o seguinte: para nós espíritas, é interessante a gente ler pelo menos o Novo Testamento. Começa lá de Mateus e vai embora, porque ele fala muito mais fundo aos nossos corações. O Antigo Testamento ele não é fácil da gente entender, né? Então, quer dizer, a gente precisa de um estudo muito profundo para entender o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento não, ele é bem tranquilo. Então o que acontece? Vamos pensar aqui, lá no capítulo 11 nós observamos que João Batista, no começo do capítulo, eu vou só fazer um resumão do capítulo. No começo do capítulo, João manda 2 dos seus discípulos para conversar com Jesus, para saber de Jesus, se Jesus era ou não o Messias, se era ele ou teria que esperar outro. Aí você vê e fala o seguinte: não estou entendendo por quê? Não foi mesmo João Batista que batizou Jesus, e na hora que ele batizou, veio uma nuvem, formou em cima, e veio uma voz dizendo assim: esse é meu filho de quem me comprazo? Bom, João Batista estava presente, ele viu, era realmente Jesus o Cristo. Por que ele estava em dúvida? Ele estava em dúvida por causa de uma crença antiga, né, judaica, de que, por isso que eu falo, para ler o Antigo Testamento a gente tem que entender toda a questão histórica que está ali por trás, de que a chegada do Salvador acabaria todo o sofrimento. Então o que acontece? Se Jesus veio, após a vinda de Jesus, o que poderia acontecer? Não haveria mais sofrimento. E o que acontece? Havia sofrimento. Por quê? Porque João Batista mandou alguém ir lá falar, os 2 discípulos falaram com Jesus, porque João Batista estava preso. Então ele falou: calma aí, se o Messias chegou, por que eu estou preso? Eu não deveria estar preso. O Messias chegou. Na verdade, Messias é em hebraico e Cristo é em grego. Eu vou mandar alguém lá conversar para saber se realmente ele é, ou vou ter que esperar outro, porque ele sabe, ele é bom, ele deve saber. Aí Jesus fala com os discípulos de João Batista. Fala: vai falar aí a João que os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos voltaram a andar, os leprosos se limparam, e, mais interessante, os pobres anunciam o Evangelho. Aquela conversa nossa no começo lá. Os pobres anunciam o Evangelho. Aí os 2 discípulos saem. Na hora que eles saem, Jesus fala o seguinte: o que vocês vão fazer no deserto? Vocês vão ver por acaso no deserto? Vocês vão lá para ver a cana agitada ao vento? O que vocês vão fazer no deserto? Jesus perguntou. Vocês vão ver pessoas bem vestidas no deserto? Não, as pessoas bem vestidas estão nos seus palácios. O que vocês vão fazer no deserto? Vocês vão ver o profeta? Vão ver o profeta. E em verdade vos digo, esse era o Elias que havia de vir. Quer dizer, ele começa a falar de João Batista, vocês vão ver o profeta, vão ver João Batista. E eu digo mais, esse era o Elias que havia de vir. Então, quem está dizendo que Elias é a reencarnação, quer dizer, João Batista é a reencarnação de Elias, não sou eu, é Jesus. Não é só nessa passagem, também quando ele vai na questão da visita, como fala, leva os 2 para o alto Tabor lá para poder fazer a transfiguração, né, onde aparece Elias
e Moisés para Jesus, na hora que desce os discípulos assim, por que dizem que você, para vir a vinda do Cristo, tem que vir Elias antes? Ele falou assim, em verdade, no dia que ele já veio, vocês não entenderam. Aí os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Porque se você pegar, a vestimenta de João Batista era a mesma vestimenta de Elias. Se você pegar a voz que clama no deserto, que era como João Batista era chamado, é a forma como Elias era chamado. Mas alimentar de mel e de gafanhoto, o mel está ótimo, né? Mel silvestre. Agora o gafanhoto devia ser duro, né? Era também um alimento de Elias. Ok, então não temos dúvida. Elias é a reencarnação, vou falar, reencarnou como João Batista. Mas um fato interessante é que ele fala o seguinte: e até João Batista, o reino dos céus era conquistado à força. Aí você começa a falar assim, opa, tem ensinamento profundo aqui. Por que Jesus está dizendo que até João Batista o reino dos céus era conquistado à força? Significa que a partir de João Batista não será mais conquistado à força. Ótimo. Então a partir de João Batista não será mais conquistado à força. Então, qual é a proposta do Cristo? Qual é o convite do Cristo? Vinde a mim todos que andai cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Pegai junto comigo meu jugo, que é suave, e meu fardo é leve. O que é jugo? Sem L, jugo. O que é jugo? Isso. Também chamado de canga, né? Cangaia, né? Que é aquela peça que prende os bois no carro de boi. Jesus está dizendo, eu sou aquele boizão manso, tudo lá, vem junto comigo, porque quando você quer pôr um boi que é um pouquinho mais nervosinho, você põe do lado de quê? De um boi manso que ele guia e ensina. Então Jesus vem a nos ensinar a sermos mansos e pacíficos de coração. E mais, o que esses bois, na verdade, eu e Cristo, na verdade vocês e o Cristo, somos nós e o Cristo, o que nós vamos carregar? Um fardo pesadão, né? Nós vamos carregar um fardo pesado? Não, um fardo leve. Porque Jesus está nos ensinando a pegar um fardo leve. Não, calma aí, Jesus. Agora eu quero entender como que eu faço para carregar esse fardo leve. No livro A Sombra do Abacateiro, um livro que conta sobre vários fatos da vida do Chico Xavier, um livro muito interessante, na página 82, Chico Xavier vem comentar sobre esse convite do Cristo. E ele diz assim: tem pessoas que preferem o jugo pesado. Aí você começa a assustar. E essas pessoas que escolhem o jugo pesado, escolhem também junto com elas o sofrimento. Jesus faz o convite do jugo leve. E aqueles que pegam o jugo com Jesus leve não sofrem. Ah, calma aí, agora eu quero entender. Né? Vocês querem que pare agora ou a gente vai até meio-dia? Agora tem que trazer a mensagem, né? Até 5 horas da tarde, né? Então tá ótimo, né? Olha só, gente, olha o achado que é no Evangelho, para a gente ver como o Evangelho é extremamente rico. Agora pede um cientista para achar esses achados, não acha, né? Olha só, vamos lembrar lá da questão de Jesus falando sobre os 10 mil talentos? Alguém que sabe o que fez em vidas passadas? Não. Ainda bem, né? Graças a Deus. Por que eu não lembro de vida passada? Não lembro de vida passada por 4 motivos. Talvez 5. Na hora que eu terminar a contagem aqui, eu vejo se vai ser 4 ou 5. Primeiro, gente, todo mundo, a gente sempre fala nas palestras. E os ódios gerados no passado? Já, de repente, vocês falam assim, eu não vou ver esse cara não, ele me matou. Pronto, acabou. A gente acabou, não tem mais diálogo a partir daqui para frente, né? Então, lembrar daqueles que nos magoaram. Mas isso é fácil, porque Jesus pede perdão, seria uma boa oportunidade de a gente ter de perdoar. Então esse talvez não seja tão um problema. Já pensou, gente? Os títulos. Gente, vida passada eu fui médico, eu quero voltar a operar. Deixa eu operar. E você só tem 3 anos de idade. Ah, mas eu já sei tudo, deixa eu operar. Não ia ser complicado? Muito. Já pensou também o que aconteceria com as nossas riquezas? O negócio é o seguinte: vocês são os herdeiros da fortuna que me pertencia. Eu quero de volta. Eu não quero nem saber. Olha, eu nasci em outro lar, mas eu sou ele que montou essa empresa. Então essa fortuna é minha. Mas isso tudo ainda não seria tão problemático como isso que eu vou falar agora. Os amores de vidas passadas.
Já foi minha esposa. Já foi um caso meu. Né? Foi minha mãe, aquela coisa. Já pensou que dificuldade não seria? Como a gente justificaria para ter uma vida desregrada no campo sexual? Então, por isso, Deus nos deu um grande presente que chama esquecimento de vidas passadas. Quando a gente aprender a se perdoar, quando a gente aprender a viver no jugo suave, que a gente vai entender agora o que é, o passado começa a ser revelado naturalmente. A gente percebe que a Laura do livro Nosso Lar, mãe de Lísias, só lembrava, porque foi permitido a ela, dos últimos 300 anos, porque antes disso ela não tinha mais condição. Nós entendemos que Emmanuel lembrava até a reencarnação dele como senador Públio Lentulus e flash da reencarnação dele como senador Públio Lentulus Sura, bisavô do Públio Lentulus, que naquela época cegava as pessoas com faca quente. Você está com essa capacidade de perdão? Bom, para poder saber o seu passado e perdoar? E o Chico Xavier? Chico Xavier andou relatando com Arnaldo Rocha, que eram grandes amigos, e escreveu, Arnaldo Rocha, depois que ele desencarnou, escreveu um livro chamado Diários e Recordações, e ele falou o seguinte: eu só escrevo esse livro, só falo esse livro, porque o Chico me pediu, porque eu tinha ser dito muitas coisas que ele era depois que ele desencarnou. Então eu estou dizendo que o Chico me falou, você pode acreditar ou não. E lá ele fala que o Chico realmente foi a Flávia, não foi o Kardec, e que Chico foi a Flávia do livro Há 2000 anos, e depois Chico reencarnou como a Lívia do livro Ave Cristo, tá? Mas foi só mais ou menos a questão dos comentários, né, que ele foi falando em relação a isso, mas que o Chico Xavier foi também a primeira faraó mulher, não é Cleópatra, gente. A primeira faraó mulher tem um som diferente, rápido sucesso, uma coisa sua desse tipo. Foi a primeira faraó mulher, e foi uma época de paz na Índia quando ele encarnou. Então, quer dizer, se ela não era, a única que estou afirmando hoje que Elias, a reencarnou como João Batista, o restante é só especulações. Mas de qualquer forma, se o Chico estava nessa capacidade, porque ele já estava na capacidade grande de perdão, então vai se revelando o passado. Agora pode lembrar, porque você não vai mais desequilibrar com todas essas coisas que eu falei aqui com vocês, né? Bom, aí a gente tem então um fato. O que Elias fez? Elias, gente, ele estava numa competição com os seguidores de Baal, e Baal estava ganhando todo o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Ele fez uma competição, e na competição ele falou o seguinte: nós vamos montar uma fogueira, uma montagem de madeiras, colocar lá um boi em sacrifício a Deus. Você vê como o pessoal ainda estava muito preso a isso. E vocês vão pedir para o seguidor de Baal, que já tinha 3 anos que não chovia, para poder fazer o fogo lá, fazer o sacrifício se incendiar. O seguidor de Baal tentaram e nada. Ele falou: agora é minha vez. Então tá, mas antes de minha vez, que tal faz um cavo, um buraco de 1 metro em volta desse aí? Cavaram. Agora joga água nisso aí. Joga água. Aí tanta água que jogaram que conseguiu encher aquele círculo em volta, né? Com água. Aí ele falou assim: Deus, caiu um raio e pôs fogo naquele momento. Aí viraram e falaram o seguinte: Elias, Deus é o nosso Senhor. Ele falou: agora pega todos os seguidores, todos os sacerdotes seguidores de Baal, e matem todos cortando a cabeça. Mataram 450 ou 415, vamos trabalhar com um número menor, 415 sacerdotes seguidores de Baal. Diz que foi tanta morte que o mar em volta estava vermelho de sangue. Ok. O Elias não adquiriu um karma para ele quando ele mandou cortar a cabeça de 415 pessoas? Como que João Batista morreu? Perdendo a cabeça. Mas Deus é tão misericordioso que ele só perdeu uma, graças a Deus, né? Não perdeu 415. Então a gente percebe um fato interessante. Quem é um exemplo de jugo forte na Bíblia, de acordo com o próprio Jesus? João Batista, que ele fala o seguinte: até João Batista, o reino dos céus tinha sido conquistado à força. Significa, para eu conquistar o reino dos céus, eu preciso ser correto em relação à minha vivência. Ou seja, eu vou ser correto. Para que eu possa ser correto,
Eu às vezes recrimino todo mundo que anda errado. Ai de ti que fez isso, ai de ti, Herodes, que mandou o seu irmão para frente de batalha para casar com a esposa dele. Ou seja, julgo forte. O que ele está fazendo? Condenando 100 denários que os outros estão errando. Mas o João Batista não tinha um erro no passado, que era a degolação de 415 pessoas? Então, o Chico chega a comentar, pelo julgo forte, não nessa passagem que eu falei com vocês, mas uma outra, ele fala, pelo julgo forte, João Batista perdeu a cabeça. Porque se ele tivesse sido julgo suave, não teria perdido, porque a misericórdia divina teria agido. Qual é a promessa que Cristo nos faz? Quem muito ama, muito será perdoado. Pedro confirma, o amor cobre multidão dos nossos erros. Então, quem perdoa está aprendendo a amar. E quem ama não resgata o seu passado. Quer parar de resgatar o passado? Quer parar de sofrer? Aprende a perdoar. Quem perdoa não sofre. Muito bonito, né? E olha só que coisa interessante. Quem é o exemplo de jugo suave além do Cristo no Evangelho? Vamos pegar o outro João, João o Evangelista. Ele é o jugo suave. Por quê? Como era conhecido o discípulo João? Como Jesus chamava o discípulo João? O discípulo amado. Por quê? Porque era o discípulo que já vivenciava os ensinamentos do Cristo. Por isso ele era o discípulo amado. Qualquer um que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, é minha mãe. E João fazia. Era o discípulo mais novo. Quando Jesus chamou João, João tinha 12 anos. E foi o único dos discípulos que morreu de velhice. Não morreu perseguido. Não morreu por perseguição. Ele foi perseguido, mas ele não morreu. Então, o que a gente percebe? Que João tem algo a nos ensinar. Que João? O que escreveu o 4º evangelho. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Curiosidade, dos 4 evangelistas, quem conheceu Jesus? João conheceu, quem mais? Mateus. Marcos conheceu? Lucas conheceu? Ok. O evangelho de Marcos é mais o evangelho de Pedro. E o evangelho de Lucas é mais o evangelho de Paulo, que também não conheceu Jesus, a não ser a porta de Damasco, por aparição. Então a gente começa a perceber o seguinte, olha que coisa interessante, né? João, o 4º evangelista, é um exemplo de jugo suave. Morreu de velhice. Sofreu, mas sofreu sacrificando em nome do Cristo. Agora, o que acontece? João é aquele que chega para Jesus e fala assim: Senhor, sou eu que vou traí-lo? Quem é jugo suave sabe que pode errar. Não se acha, como fala, superior suficientemente para não cair. Senhor, é eu que vou trair o Senhor? Não. Em uma outra passagem ele comenta. O que dá para a gente entender quando a gente casa os evangelhos, parece que aquilo ele não falou para todos os discípulos. Vocês vão entender por quê. Parece que ele falou realmente para João. Quem vai me trair é quem vai molhar o pão na tigela após mim. Quem molha é Judas. Por que eu falo que ele parece que não falou para todo mundo? Imagina ele falando, porque depois a gente observa que quem era jugo forte e jugo torna jugo suave é Pedro. Pedro era jugo forte. Não vai aprender mais não. Corta a orelha lá do soldado lá, do sinédrio. Aí, quer dizer, Pedro é aquele cara meio assim, mas depois que ele nega Jesus pela 3ª vez, ele entende no livro Boa Nova, dizendo, que pergunta para Jesus: por que você diz uma hora que eu estou com os anjos, porque só os anjos são capazes de me revelar que você era o Cristo, e logo depois você diz: aparta de mim, Satanás. Aí Jesus, no livro Boa Nova, diz o seguinte: eu te disse isso, Pedro, para você entender que a maioria das vezes as pessoas erram mais por medo do que por maldade. E quando ele negou 3 vezes o Cristo, ele estava com medo.
Quando o galo cantou, é figurado, mas fez surgir uma nova alvorada dentro do Pedro. A partir de então a gente vê Pedro jugo suave, não vê mais Pedro jugo forte. Mas se Jesus tivesse falado para Pedro lá, quem vai trair? É jugo. Não vai mais trair, Jesus. Já resolvi com a minha espada. Mas falou para João, e João olhou e falou assim: ok, se o Senhor confia na providência divina e o Senhor não está tomando providência, eu também confio na providência divina e não vou tomar providência em relação a isso. Confiar na providência divina é o que evita que a gente sofra. A gente quer pegar às vezes as rédeas da nossa vida, e quando a gente quer pegar as rédeas da nossa vida é onde a gente comete os erros. Deixa as rédeas da nossa vida na mão do Cristo, na mão de Deus. Fala assim: Senhor, guie-me, toma aqui. Quando a gente... Oi? Faça logo. Quando a gente pega os 5 livros, romances do Emmanuel, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, nós entendemos o seguinte: de ordinário são eles que nos dirigem, são os espíritos que nos dirigem, mas não é qualquer espírito, é espírito superior. Vamos ter confiança na providência divina, porque quando temos confiança na providência divina, se nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, o que dirá as nossas vidas? Nós observamos nos 5 romances aquela coisa assim, gente, nem os escritores das novelas da Rede Globo teriam pensado numa coisa tão mirabolante que no final das contas acontece isso. No livro Renúncia, uma mãe que não sabe, mas está perseguindo a filha. No livro Paulo e Estevão, o cara está perseguindo o cunhado. No livro há 2000 anos, o Emmanuel é cego pelo próprio filho. No livro Renúncia, a filha que foi abandonada por uma intriga da tia, da prima do pai, que agora é madrasta, vai trabalhar na casa do pai. Aí você vira e fala o seguinte: no Ave Cristo, né, que a filha está lá sendo perseguida pela própria mãe. A mãe, quando descobre que estava perseguindo a própria filha, entra em parafuso. Aí a gente começa a falar o seguinte: a gente acha que a gente decide alguma coisa na nossa vida? Não decide nada, gente. Quem decide é Deus, sobre a providência divina, agindo aqueles espíritos superiores, aqueles que estão assim, que a gente nem percebe, nem André Luiz sabe da ação deles. Vamos dar um exemplo disso? Livro Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, a gente percebe o quê? André Luiz meio nervoso. Por quê? Porque nós temos a história de um cara chamado Cláudio, que está querendo molestar sexualmente a própria filha adotiva. Quer dizer, ele acha que é adotiva, mas é vida filha real, filha de física, né? E aí o que acontece? André Luiz está aquela coisa e tentando resolver. Como resolve? Orando. De repente abre a porta. Pá! Quem era? A mulher mais refratária do livro, a Márcia. Entra abrindo a porta, entra a Márcia e fala assim: a mulher que não prestava nada atenção em questões de Deus, era totalmente refratária, fútil, só queria as coisas do mundo, só queria ganhar benefícios em relação ao que fazia. Abre a porta. Eu estava na festa onde ela não gostava de sair, e algo me fez vir em casa porque estava acontecendo alguma coisa errada. O que está acontecendo, Cláudio? O gás estava vazando. Então deve ser por isso. Algo me avisou para voltar para casa. Não vê como a providência divina age? Levou ele lá para evitar de fazer o que ele queria fazer. Então nós temos que confiar na providência divina, porque quando a providência divina, quando Deus fala assim, que seja assim, pronto, cumpra-se, e acabou. Gente, não sei o que. O Chico Xavier encontrou com como que chama? Encontrou com Celso Agostinho. Não, Celso Agostinho é o nome do centro. Com o médium, Celso Afonso. Aurélio Agostinho é o nome do centro, Celso Afonso é o nome do médium, que está fazendo um trabalho espetacular de casas consoladoras, tipo o próprio Chico Xavier fazia. Ele falou assim, lá em Ourinhos, São Paulo, falou assim: a gente vai trabalhar lá em Uberaba. Que isso, Chico? Eu moro aqui em Ourinhos. Não, mas a gente vai trabalhar lá. Chico, eu sinto tanto quanto uma porta. Eu falei: tá, tranquilo. Depois de 20 anos, está indo lá, sendo transferido para Uberaba, chega lá, a mediunidade aos 50 anos dele aflora,
que numa carta psicografada ele foi capaz de falar 34 nomes de pessoas de uma mesma família de 5 gerações diferentes. Só para vocês terem uma noção de mediunidade. Assim, nossa, esse bom aporte, cuidado para não ser igual a ele lá. Daqui a pouquinho está a mediunidade desabrochando aí. Bom, para a gente finalizar, porque agora nós já temos aí um pouquinho menos de uma hora, mas por causa da questão do atraso, agora eu quero consolidar o que a gente falou aqui. A gente já falou muita coisa. Então, vamos lá. Eu falei que João, o evangelista, era jugo suave. Mas o que é um jugo suave, Fabiana? Eu já estou começando a ficar preocupada. O que vai estar dando tempo? Você não está falando o que é o jugo suave. O jugo suave é agir sem julgar. Porque com rigor com que a gente julga, nós seremos julgados. Então, é aquela coisa. É saber que o irmão que é meu irmão. E que só está errando porque está doente temporariamente. É compreender que às vezes o débito dele é tão pequeno e que o Senhor teve misericórdia do meu passado, que é tão errado, o que dirá desse erro? É pedir para esse irmão a misericórdia pelos erros dele, porque se ele errou, é porque ele está cego. E não pedir que a justiça se cumpra para esse cara só a prisão perpétua. Não, Senhor, tenha misericórdia. Eu também já devo ter errado, eu não me lembro, mas já devo ter errado. E o Senhor, se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui hoje. Eu não consegui, Senhor, através da tua misericórdia, do teu amor, estar aqui hoje querendo estudar e aprender o Evangelho. Tenha misericórdia também desse meu irmão, ele me afetou. Eu não quero que a justiça seja cumprida, a não ser se isso for para beneficiar esse meu irmão, para evitar que ele se complique mais. Tenha misericórdia dele, Senhor, porque eu também já errei. Eu não sei se eu devo 10 mil talentos, mas eu devo estar próximo disso. Talvez 9.990, porque tem a gente às vezes não se vê tão devedor, mas somos às vezes. Qual que é o seu nome? Kátia, a Kátia trouxe uma questão aqui. Por que às vezes algumas coisas nos batem as portas? Deixa uma coisa mais simples ou alguma coisa mais complicada? Às vezes é um teste. Amar é fazer além do dever. Isso aqui não vai prejudicar ninguém. Mas fazer o dever, o que é amar e o que é fazer o dever? A gente acha que amar é sentir o coração, nossa. Olha lá, você teve um filho, seu filho chorou às 4 horas da manhã. É a 20ª vez que ele chora essa noite, às 4 horas da manhã. Por favor, alguma mãe, já alguma vez, com o filho chorando, uma condição como essa, levantou e disse assim: vai meu filho, que bom que você está me chamando, olha que sensação boa, vem cá no peito da mamãe. Mas a mãe que levanta, meu Deus, mais uma vez não, e pega a criança, ela também não está amando? Esse é o amor-dever. Amor-dever é aquele que faz porque ama, mesmo quando o coração diz: eu queria estar dormindo, eu queria estar dormindo. Então, quando a gente recebe, às vezes, um troco errado, quando a gente recebe, quando a gente corta o dedo passando manteiga no pão, o que o Senhor está querendo que eu aprenda nesse momento? O Senhor me mostra, porque eu ainda não estou vendo. Mas, Senhor, me dá força para perdoar, porque sem o Senhor eu não consigo perdoar. A gente acha que a gente vai evoluir nessa vida, vai parar aqui, na próxima a gente continua daqui, vai até aqui, depois aqui, numa escala ascendente constante. Se compreender. Se compreender não é necessário perdoar. Gandhi dizia que nunca perdoou ninguém porque nunca se sentiu ofendido suficientemente para ter que perdoar alguém. Então, se eu compreendo, a primeira coisa, uma das formas que eu acho para poder tentar perdoar, porque sem Deus, sem Jesus a gente não perdoa, sem Deus a gente perdoa, a gente tem que pedir força para Ele para perdoar. Tem certas coisas que é fácil perdoar, mas tem outras que a gente tem muita dificuldade. Sem Deus a gente não consegue perdoar. Ele que vai nos nutrir de força.
Mas tem certas coisas que a gente começa a achar justificativa. Eu tinha algumas dificuldades, às vezes, no trânsito, quando alguém estava fechado alguma coisa. Eu achei uma justificativa boa. Não achei uma justificativa porque o cara está agindo assim. E eu achei uma ótima, funciona comigo. Faz assim, às vezes ele está apertado para ir no banheiro. Uai, a gente não pode acontecer? E ele me fechou porque ele está apertado para ir no banheiro. E, gente, tem certas horas que não tem jeito. Então vamos perdoar. Aí fica mais fácil até perdoar. Fala assim, pode acontecer. A gente até desconsidera, não fica pensando, ai, que coisa, né? Porque se a gente continuar nesse processo, nós achamos justificativa, a gente está andando na rua, cai um galho no nosso braço, essa árvore fez por querer, né? Então o que acontece? A gente tem que mudar isso. Agora, olha só, para a gente poder encerrar. A nossa escala de evolução, ela não é ascendente como a gente imagina o tempo todo. Ela só será ascendente quando aprendemos a perdoar, quando aprendemos a viver no jugo suave. Ela será ascendente. Porque, no entanto, é assim, ela começa, aí de repente a gente dá uma rateada, a gente erra alguma coisa, porque tem certas coisas que é fácil para mim, tem certas coisas que é extremamente difíceis para a minha condição evolutiva. Então as coisas fáceis, eu resolvo, eu já estou indo bem, mas na hora que vem as coisas difíceis, aí é onde a gente encontra as dificuldades. Então o que a gente está querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que muitas vezes, obrigada filho, muito obrigado, tem um coração, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe que essa vivência fora do Evangelho nos faz manter constantemente nessa roda da reencarnação, vivendo, revivendo, vivendo, sentindo as mesmas coisas de sempre, com as mesmas sensações sem mudar. Então, por que quebrar esse ciclo reencarnatório? A única forma que a gente tem que quebrar é aplicando o Evangelho no nosso coração, porque é necessário nascer da carne, e aquele que nasce da carne é a carne, e ele fala o seguinte: nascer da água e nascer do Espírito. É necessário nascer da água, e aquele que nasce da água fica nascendo, renascendo da água. Agora, quando a gente renasce do Espírito, é só um renascimento que a gente precisa, e não vamos sairmos do ciclo reencarnatório. Então a gente está reencarnando, porque quando a gente reencarna na língua amniótica é água mesmo. A gente está reencarnando constantemente, que Jesus traz isso como nascer da água. Lá em Nicodemos, né, capítulo 3, na conversa, é necessário nascer de novo. E aí Jesus fala assim, é necessário nascer da água. Mas nascer da água é reencarnar. Mas para que a gente possa aprender a renascer em espírito. Porque no dia que a gente aprender a ser jugo suave, no dia que a gente aprender a perdoar, porque a gente não sabe o nosso passado, a gente vai aprender a amar e fazer o amor além do dever. Nós vamos cobrir nossos passados com amor. E cobrir nosso passado com amor, o que acontece? Nós não temos que resgatar no presente o sofrimento do passado. Ok? Alguma dúvida, gente? Bom, a gente, então, depois, se quiser, a gente depois pode esclarecer se alguém tiver alguma dúvida, tudo, né? Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui, né, podendo falar, mas peço desculpa por um pouco pelo atraso, mas é porque o Aloysio, né, que me deu a dica de como chegar em Colatina, ele errou na distância. Ele falou que Colatina estava a 100 km, não, 140. Aí é 180. E a gente faz a programação para chegar em 140 km, quando tem 40 km, assim, vai ter 40 km a mais aí, eu não estava esperando. Então peço desculpa um pouco atraso por causa disso, né? Que a paz do Senhor possa estar com todos nós, que a gente possa cada vez mais agir com um jugo suave, porque seremos felizes. Porque o Chico Xavier termina dizendo o seguinte: aquele que escolhe o caminho do jugo forte vai evoluir. João Batista evoluiu, vai evoluir, mas foi evoluir sofrendo. Aquele que escolhe o caminho do jugo suave, do perdão constante, de saber que pode errar, de saber que erra e cai também, mas perdoando, entendendo que o outro está no caminho com você, pedindo misericórdia para o outro, você é merecedor de misericórdia. Se eu perdoar, ele deve 100 denários, perdoa, eu nem sei se eu devo 10 mil talentos, mas estou pedindo perdão por 100 denários do outro. Ele para de sofrer, porque ele começa a cobrir seu passado com amor. Muita paz para todo mundo, gente.